Nessa segunda-feira, dia 26 de junho, a CPMI dos atos de 8 de janeiro ouviu o coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal. Lembrando que o coronel Naime está preso desde fevereiro desse ano por um suposto envolvimento nesses atos e que nos atos, na semana de 8 de janeiro, ele sequer estava trabalhando. No dia 3 de janeiro, ele havia pedido uma licença de uma semana e no dia 8 ele não estava trabalhando, mas diante da situação, ele vestiu a sua farda e foi ajudar a conter os protestos. E como são horas e horas de depoimento, eu vou trazer aqui para você um resumo bem resumidinho. Vamos lá. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui é mais uma vez a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, passando uma vergonha com as suas perguntas e afirmações. Tem, por exemplo, o Departamento de Inteligência que é ligado ao secretário de Segurança Pública do DF. Aí é outro órgão. Sim, mas o senhor acabou de me dizer que ele não necessariamente, o senhor tem uma agência que é ligada à Polícia Militar, que é ligada ao DOP, melhor dizendo. E esse outro órgão, porque é muito estranho, por exemplo, você tem um órgão de segurança, um órgão de inteligência que recebe, na verdade, que faz o acompanhamento dos fatos, porque a informação que eu tenho é que a inteligência, ela não te diz o que você vai fazer, ela diz o que pode ocorrer e vocês, por exemplo, da parte de operação, fazem a estratégia para coibir que aquela determinada manifestação, sobretudo vandalismo, na verdade, efetivamente ocorra. Nesse caso específico, vocês não receberam essas informações de inteligência? Eu não consegui entender a pergunta da senhora, senadora, porque a senhora está falando de 3, 4 órgãos diferentes. Seu secretário, coronel, eu estou falando claramente de um órgão de inteligência da segurança pública. O senhor disse que não necessariamente esse órgão informa o DOP. Eu estou falando de um caso específico, que é o dia 7 de setembro, onde a gente viu as manifestações e toda uma quantidade, na verdade, de manifestantes que vieram com o objetivo claro de invadir prédios públicos e informações passadas, inclusive, pelo senhor, onde havia, por exemplo, a possibilidade de bombas. Neste caso específico, o DOP não foi informado, é isso? É isso que eu preciso entender da senhora, porque a senhora está falando de Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Eu estou falando do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, coronel. O setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública... Não informou o DOP? A minha pergunta é clara. O senhor está tentando tergiversar, eu estou lhe fazendo uma pergunta clara. O setor de segurança, o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não passou ao senhor, que é comandante do DOP, informações da possibilidade clara de invasão a prédios públicos, sobretudo, especificamente, o Supremo Tribunal Federal. Passou ou não passou? A Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. O setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Pode responder ou não? O setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública é a Subsecretaria de Inteligência de Segurança Pública, é a Subsecretaria de Inteligência. Esse é o órgão de inteligência da Secretaria. Esse órgão, ele fala com o Centro de Inteligência da Polícia Militar. E o Centro de Inteligência da Polícia Militar é que vai se reportar às agências locais. Eu, DOP, eu não tenho canal técnico com a Subsecretaria de Inteligência, por isso que eu estou falando com a senhora. A senhora está falando de 4 órgãos diferentes. E a senhora está falando de um sistema de inteligência que é hierarquizado. A agência local do DOP Mas eles não se fala... comunicam, coronel? A agência do DOP, a agência de inteligência do DOP, ela não fala com a Subsecretaria de Inteligência da Segurança Pública. A agência do DOP fala com a Centro de Inteligência da Polícia Militar. Lembrando que a veracidade das informações das falas contidas nos recortes que eu trouxe aqui são de responsabilidade dos seus respectivos autores e não minha. Próximo momento importante é com alguns questionamentos do deputado Alexandre Ramagem. O senhor já informou que estava afastado de licença no 8 de janeiro. Também não estava no momento das reuniões preparatórias e dos planejamentos anteriores a uma possibilidade de 8 de janeiro. Não, senhor excelência, eu tomei conhecimento do planejamento só depois que eu fui preso. No 8 de janeiro, coronel, os batalhões especiais, BOP, Choque, eles estavam de prontidão ou de sobreaviso, conforme foi levantado, inclusive, pela... Excelência, de acordo com o plano de operações 002, o coronel Paulo José colocou à disposição do primeiro comando CPRM
frações do efetivo de Patamo, que é o patrulhamento tático móvel, que é o choque móvel, que nós chamamos de choque leve, juntamente com tropas da Rotan. Por quê? Porque, de acordo com o plano de operações 002, com as informações que tinham de inteligência e com a matriz de risco que foi feita, seria um nível de policiamento de responsabilidade do Comando de Policiamento Regional. Então, a partir daí, o que o chefe do DOP faz? O chefe do DOP fez a matriz. A matriz indicou que o nível do policiamento que estava de acordo com as informações de inteligência era um nível de comando regional, ele só repassa ao chefe do departamento, do chefe do comando. Coronel, então houve uma fração, cerca do efetivo existia. Completo do choque do BOP estava de sobreaviso. O que eu estou tentando explicar para o senhor, Excelência. Eu tenho que controlar meu tempo, senão eu perco as perguntas, peço desculpas. Eu só pedi para o senhor... O senhor poderia explicar a diferença de sobreaviso para prontidão, rapidamente? O efetivo de sobreaviso, ele permanece em casa. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão, ele chegaria em quanto tempo, choque, BOP, o efetivo completo? 40 minutos. Imagine como estavam em sobreaviso, que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar à saída. Ou seja, de sobreaviso, eles não atenderiam à demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Nós passamos por um tempo de 2h30 a 3 horas. Ok, como foi colocado até pela relatora, e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões de sobreaviso. Qual era a função do coronel Klepter no início de janeiro até o 8 de janeiro? O coronel Klepter era o subcomandante-geral. Subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje ele é o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem o promoveu a comandante-geral? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes de ser interventor, ele trabalhava em que ministério? Excelência, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. 02 do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Por que os requerimentos do senhor Capelli não foram aprovados nessa CPMI? O senhor está perguntando para mim? É porque eu sei que o senhor não sabe, mas nós aqui sabemos o porquê. O senhor, mesmo de licença, o senhor vestiu a sua farda e foi à esplanada tentar evitar que manifestantes invadissem e depredassem patrimônio público. Onde estava o coronel Klepter? Ele estava no Gabinete de Gestão de Crise na Secretaria de Segurança. Ele chegou na presença de quem ao Teatro de Operações? Juntamente com o Dr. Capelli. O senhor declarou que a entrada nos prédios públicos no 8 de janeiro foi fácil e diferenciada, isso comparado a diversas manifestações. Portanto, clara omissão. Qual é a atribuição, a obrigação e a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal diretamente aos prédios dos 3 poderes, inclusive internamente? Excelência, a Polícia Militar, a responsabilidade dela é somente nas vias do Distrito Federal. Isso se restringe aos acessos à via N1, N2, S1, S2, falando-se em questão de esplanada. Eu cito para os senhores, historicamente, eu operando de choque, inclusive na época do movimento do Passe Livre, eu lembro que o excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros era o presidente dessa casa, e ele mesmo deu a determinação que a polícia de choque não podia entrar no Congresso, pois nós não temos jurisdição aqui dentro. A jurisdição aqui é da Polícia Legislativa. Então, a Polícia Militar ela age dos limites do Congresso para fora. E todas as vezes que a Polícia Militar houve alguma intervenção, que eu estava à frente, que nós entramos aqui no Congresso, foi com autorização do presidente da Casa. E eu, por várias vezes, já presenciei fatos dos manifestantes invadirem a chapelaria, a tropa de choque da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal conseguir conter ali na chapelaria, enquanto a Polícia Militar se reorganizava e retirava essa tropa de volta para as vias. Só que dessa vez, assim, realmente foi impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Próximo ponto importante do depoimento é esse daqui. Mas não apenas o senhor estava de férias. Outros 7 coronéis da Polícia do Distrito Federal também estavam de férias nesse período. E o secretário de Segurança, que era ministro da Justiça até um dia atrás, também estava de férias nos Estados Unidos.
Uma férias como a de Vossa Excelência é razoável. Vossa Excelência tem o direito da dúvida. Mas, além das suas férias, 7 férias dos outros coronéis que deveriam estar comandando, e mais o secretário de Segurança, que havia sido ministro da Justiça, nos atos do dia 12, do dia 24, e ainda assim resolveu, na primeira semana, entrar de férias. Além das férias coletivas, houve um apagão, quando, ao invés de garantir a tropa de prontidão, permitiu apenas a tropa de sobreaviso. E Vossa Excelência já deixou bem claro o delay entre as duas operações. A tropa de prontidão estaria aqui de imediato. A tropa de sobreaviso demorou bastante. Sabe quando cessou essa situação de ilegalidade? Sabe quando? Somente após a decretação da intervenção federal. Somente após o presidente Lula assinar o decreto de intervenção federal, nomeando o senhor Ricardo Capelli, e ele tomando a frente para garantir a desocupação dos prédios públicos, é que se cessou a omissão no sistema de segurança. Excelência, eu sei que a pergunta do senhor foi direta, mas infelizmente, eu preciso falar, porque o senhor trouxe alguns dados incorretos. O senhor apresentou alguns dados que não são corretos. Primeiro, quando o Ricardo Capelli chegou na esplanada, eu já havia desocupado os 3 prédios, eu já seguia com a manifestação para a rodoviária, não existia mais nenhum prédio invadido, não existia mais nenhuma perturbação aqui na área. A PM já havia reocupado a área com a tropa convencional e seguia com uma linha de policiamento convencional a mais ou menos uns 4 quilômetros de distância da minha linha de choque, que seguia à frente, fazendo a evacuação do último público que tinha, quando na rodoviária nós prendemos mais 50 manifestantes e depois, antes do acampamento, nós prendemos mais 50 manifestantes. Outro ponto, as férias da Polícia Militar, elas são programadas com 1 ano de antecedência. Então, os oficiais que estavam de férias já tinham férias programadas há 1 ano de antecedência. Eles não saíram de férias. As férias da polícia ela é devidamente programada, até porque a legislação da Polícia Militar proíbe que o 01 e o 02, como nós falamos no linguajar militar, e que esteja de folga os 2 ao mesmo tempo. Então, o que ocorre? Se o 01 estava de férias, o 02 era um oficial tão competente quanto ele e estava lá na missão. Então, não é verdade essa história que houve uma férias coletivas. Assim como diversos outros casos relacionados a esses atos, Jorge Naime é mais uma pessoa que está presa sem saber o real motivo. Mas em relação a isso, sobrou uma história que pode ir até para casos de família. O Brasil inteiro está impressionado com o seu preparo. E o Brasil, que não conhecia, de fato, a PMDF, está vendo como esta PM é preparada. E aqui, coronel, eu preciso dizer que eu sei sim que a nossa tropa ela está com a autoestima lá embaixo, ela não está bem, porque o seu comandante-geral foi preso, está solto agora, e um coronel com 30 anos de serviço. Gente, eu tenho aqui o currículo, para quem não tem, do coronel Jorge Eduardo Naime. Vejam a qualificação deste homem. Um homem que salvou vidas por mais de 30 anos. Um homem que tem uma história na nossa comunidade. Está preso. E aí, coronel, pelo que eu sei, o senhor não sabe por que está preso. E aqui a gente tem um indício de violação de direitos humanos. Mais uma. Que fique registrado na Secretaria da Mesa, mais um indício de violação de direitos humanos. Pelo que nós vimos no seu depoimento anterior lá na Câmara, o senhor disse que pode ter sido por causa de sua ex-esposa ter dito que o senhor fugiria. Uma fofoca de um problema conjugal. O senhor confirma isso? Sim, Excelência. Inclusive, a PGR faz o embasamento do meu pedido de prisão preventiva com as notícias que foram vinculadas no Metrópolis da minha ex-esposa, da qual nós temos um relacionamento conflituoso até hoje, né, que eu já estou casado novamente há 10 anos, e ela não consegue transcender essa questão, né? Você está frito. Inclusive, meu sigilo telefônico está quebrado. Eu gostaria que essa CPI tivesse acesso às imagens e aos vídeos que ela rotineiramente mandava no meu celular particular, né, que eu não vou entrar nesse ritmo aqui. Por várias vezes se utilizou de uma lei importante para esse país, que a gente vê cada dia mulheres morrendo por violência doméstica. Ela se utiliza dessa lei para tentar me prejudicar, né, de forma leviana, sendo inclusive por várias vezes apontado pelo Ministério Público por denunciação caluniosa. E aí eu já até sei que ela mandou
em mensagens para vários senadores aqui pedindo para vir ser ouvida, para manter esse discurso dela de vilipendiar a minha imagem, mas o que diz por mim é minha ficha. O que diz por mim é meu trabalho. O que diz por mim é o amor dos meus filhos em casa, do meu filho que está doente, porque eu não estou lá. Porque se eu fosse o pai que ela tenta retratar que eu sou, eu garanto que meus filhos estavam aliviados de eu estar preso e não estariam passando mal em casa. Então, eu gostaria de deixar bem claro, né, que o motivo que me fez ser preso é um absurdo. Porque, inclusive, a minha reserva no clube de férias dos oficiais da PM foi feito com o presidente do clube dos oficiais da PM, que era oficial da corregedoria. Então, a própria corregedoria tinha ciência para onde eu estava indo. Em outro momento da CPMI, o senador Fabiano Contarato, do PP, tomou uma na cara que, se eu fosse ele, eu não voltava mais para o Congresso. Muito me admira o senhor falar que tem 30 anos de polícia, porque eu também sou policial, sendo que o próprio Código de Processo Penal é claro no artigo 301, quando diz qualquer do povo poderá, quer dizer, é faculdade para a população, mas a autoridade policial e seus agentes deverá prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. E o senhor não fez isso. A Polícia Militar do Distrito Federal não fez isso. Ela foi omissa. Que lá no acampamento tinha prática de crime e o senhor não fez nada. Falar que teve resistência do Exército e o senhor se acovardou, se apequenou e nada fez, porque a sua missão é penalmente relevante, sim. Como que o senhor tenta desmobilizar um acampamento, é resistido pelo Exército e nada faz? O senhor não fez nada. Fez isso. Não fez, porque senão teria feito a desmobilização. Na mão da senadora. Mas desmobilizou? Excelência, eu estou colocando na responsabilidade individual de uma pessoa uma ação de instituições. Que o senhor faz parte. Que eu faço, sim, eu sou um membro. Que eu sou um membro. Parte. O senhor parece que o senhor desconhece. Eu quero saber o seguinte, se não tinha consenso, o senhor não sabe, o senhor não sabia... O senhor está querendo dizer que se um membro do Congresso erra, o erro é do Congresso? Eu não estou falando isso, eu estou falando que o senhor... Então o senhor explica, porque eu não estou entendendo o que o senhor está explicando. O deputado Marcon, inclusive, cedeu seus minutos de fala para que o coronel Jorge fosse além nas suas colocações. E assim, eu me sinto extremamente desonrado aqui, né, pelas falas do senador, e eu queria devolver para ele, né, os atos públicos, os atos do acampamento, eles foram públicos. Então, se cabe a qualquer um do povo prender, por que o senador não saiu da sala dele e foi lá e prendeu? Isso é tão fácil. Isso é tão simples. Não, ele não teve nem coragem de ficar aqui escutando o senhor. Não teve nem coragem de ficar aqui. Infelizmente, nós temos instituições envolvidas nisso. Eu tenho o meu limite da minha autoridade. Senador, não quer que o senhor fale, mas eu lhe dou 5 minutos se o senhor Eu tenho o limite da minha autoridade e eu não podia agir contra superiores hierárquicos. Então, se era tão simples prender, todos do povo podiam prender, por que o senador não prendeu? Por que o senador não saiu e prendeu? Se você gostou desse resumo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão todo o conteúdo novo que nós postamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.